Olá a todos. Esse é um trabalho realizado pela turma de Bioquímica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o primeiro período, da professora Cristiane. Os componentes do grupo são Letícia Geber Marra, Luana Oliveira Amado, Lucas Duarte Ferreira, Luca Teixeira Camponha, Luísa Costa Wagner e Luísa Ianota Guerra. O trabalho tem como objetivo descrever os processos metabólicos que ocorrerão em um personagem fictício chamado Crebinho, que participou de um reality Largados e Bioqueimados. De acordo com a história, ele foi deixado no meio da floresta após um rodízio de churrasco. Sobreviveu na mata por 10 dias sem acesso à alimentação. No entanto, teve acesso livre à água devido ao fato de ter encontrado uma cachoeira. A partir de agora, nós vamos começar a descrever os processos bioquímicos, metabólicos que irão ocorrer no corpo dele durante esses 10 dias. Após a alimentação de Crebinho no churrasco, uma série de processos metabólicos se inicia e o primeiro a ser apresentado é a glicólise. Esse processo consiste em 10 reações sucessivas divididas em duas fases, preparatória e de pagamento, para que haja a quebra da glicose proveniente do alimento, gerando como produto o piruvato. Ao entrar na via da glicólise, essa glicose sofre uma fosforilação catalisada pela enzima hexoquinase com gasto de ATP, formando glicose 6-fosfato. Ao final das 10 reações, obtém-se um saldo de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de piruvato. Na etapa da glicogenólise, ocorre no corpo de Crebinho um processo de degradação do glicogênio. Portanto, acontece um rompimento das ligações glicosídicas entre as moléculas de glicose. Esse processo ocorre primeiramente por meio da enzima glicogênio fosforilase, que adiciona uma molécula de fosfato inorgânico. Posteriormente, a enzima fosfoglicomutase age colocando esse fosfato no carbono 6 da glicose, gerando a glicose 6-fosfato, a qual sofrerá a ação da enzima glicose 6-fosfatase. Assim, será gerada a glicose livre, que entrará na glicólise para gerar ATP. Essa geração de ATP é sinalizada pelo hormônio glucagon. Com o processo de glicogenólise já avançado, o corpo de Crebinho vai iniciar a gliconeogênese, em que substâncias como lactato, piruvato, oxalacetato ou qualquer composto que consiga ser convertido a um desses intermediários, como aminoácidos e glicerol, são transformados em glicose. É um processo que ocorre principalmente no fígado, e apesar de envolver gasto de ATP, NADH e GTP, a gliconeogênese é um processo de extrema importância para a manutenção da produção de energia pelo organismo. Quando as reservas de glicose e glicogênio no corpo de Crebinho estão se esgotando, o corpo utiliza outras fontes de energia, como por exemplo os lipídios, no chamado processo de lipólise. A lipólise é um processo de degradação desses lipídios em ácidos graxos e glicerol que acontecem no tecido adiposo, onde, respectivamente, um será usado como fonte de energia e o outro será transformado em glicose, em que parte é liberado no sangue e outra parte atua na reposição do glicogênio hepático, que também faz parte do processo de gliconeogênese. Os corpos cetônicos são derivados da quebra dos ácidos graxos no fígado. Eles são solúveis em água e podem ser a acetona, o acetoacetato ou o 3-hidroxibutirato. Depois de 2 a 3 semanas de jejum, os corpos cetônicos, que estarão em grande quantidade no sangue, irão substituir a glicose, se tornando assim uma fonte de energia para o cérebro. Após alguns dias de jejum prolongado, o organismo de Crebinho já não apresenta os mesmos níveis de reservas energéticas que apresentava antes, perdendo concentrações consideráveis de triglicerídeos, glicose, o próprio glicogênio, que seriam usados como fonte de energia. A partir daí, as proteínas começam a ser degradadas de maneira mais rápida, sendo uma fase extremamente crítica do processo de jejum, porque as proteínas compõem partes importantes do organismo, como os músculos. Dessa forma, com a degradação de proteínas nos músculos e em outras partes do corpo, o organismo começará a apresentar disfunções, como uma insuficiência do músculo cardíaco, fraqueza muscular intensa e outros problemas musculares.
Há inúmeros caminhos metabólicos possíveis na proteólise. No corpo de Krebinho, podem acontecer vários deles, como a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de aminoácidos. Esse ocorre geralmente no fígado, que quebra as proteínas e se transforma em glicose a partir de intermediários, como o oxalacetato ou o piruvato. A glicose, então, é voltada para o sangue e volta para os músculos para gerar energia. O oxalacetato e o piruvato podem também entrar na via do ciclo de Krebs e participar da respiração celular. Outra via possível é a transformação de alfa-cetoácidos em acetil-CoA, que podem dar origem tanto a ácidos graxos como a corpos cetônicos, que serão também usados para a produção de energia no organismo. Bom, ao final dos 10 dias, estima-se que Krebinho terá perdido boa parte de sua massa gorda, tecido adiposo, pelos processos de lipólise, glicólise, gliconeogênese, e também começará a perder parte de sua massa magra, que é devido ao processo de proteólise. Pode-se imaginar também que ele tenha desenvolvido complicações devido a esses processos, como a insuficiência do músculo cardíaco. Pode desenvolver quadros como a cetose ou a cetoacidose decorrente do excesso de corpos cetônicos no organismo, devendo, portanto, procurar um centro hospitalar logo após o jejum prolongado. Bom, esse foi o nosso trabalho com relação aos processos metabólicos no organismo ao longo de um jejum prolongado. Espero que tenham gostado e muito obrigado.